E a gente volta agora com o Fique Sabendo na TV com a Glauciane Oliveira, ela que é vice-presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Glauciane, seja bem-vinda ao nosso programa. Vocês vão ter um momento importante, recente agora, do Conselho Municipal, a escolha desses representantes do Conselho Municipal. Eu queria que você começasse explicando para a gente a importância desse momento, já que agora serão 2 conselhos, não mais um, como havia em Maracanaú anteriormente. Por que desse processo e a importância desse momento? Bem, Jordana, bom dia, né? Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade. O CMDCA, o colegiado do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, agradece a oportunidade para estar falando, como você disse, desse processo tão importante para o nosso município, que é o processo de escolha dos conselhos tutelares, né? Nós somos do CMDCA, que é o Conselho Municipal, que é responsável para conduzir esse processo de escolha, né? No município de Maracanaú e no Brasil como um todo. Esse processo está acontecendo a nível nacional. E aqui em Maracanaú, o Conselho está conduzindo, a gente já lançou o edital. Nós estamos aqui também com o intuito de divulgar esse edital para que as pessoas que já trabalham com criança e adolescente, que já têm uma experiência na sua comunidade, na área de educação ou de saúde, qualquer experiência que você tenha com criança e adolescente, né, se você tem um interesse de fortalecer essa experiência, de atuar na defesa dos direitos da criança e do adolescente, essa é uma oportunidade para se inscrever, para se candidatar ao processo de escolha do Conselho Tutelar. Então, nós vamos ter 2 conselhos dessa vez agora, né? Nós já fizemos essa eleição outras vezes. Estamos também no movimento para ampliar a votação, que as pessoas se sintam convidadas. A gente está vivendo um cenário bem difícil, de muita violência, infelizmente, né? A gente está vendo casos, né, de violência contra criança e adolescente, e aí o Conselho Tutelar é um órgão muito importante no sistema de garantia de direito da criança e do adolescente. Ele atua na defesa dos direitos. E aí nós vamos ter em Maracanaú 2 conselhos tutelares agora, que era só um até a última eleição, que foi em 2019, se eu não me engano. É um mandato de 4 anos, né? Um processo de escolha. A comunidade vai escolher os candidatos que se candidatarem, né? Claro, que se inscreverem no processo, que precisa ter experiência, ter 21 anos no mínimo, morar em Maracanaú no mínimo há 4 anos, ter idoneidade moral, e aí se inscrever no site da prefeitura para participar do processo. Esse processo de inscrição vai até quando, Glauciane? 30 de abril. Começou dia 1º de abril, né? Um sábado, todo eletrônico, todo através do formulário no site da prefeitura. Então, o processo todo eletrônico, super simples, está lá, bem fácil, você coloca, anexa todos os seus documentos que são solicitados lá no site da prefeitura. Também está o edital, com todas as informações. É importante ler todo o edital antes de se inscrever. Lá está a carga horária de trabalho, ou a remuneração, porque é um conselho remunerado, é uma carga horária de 40 horas, e sobre aviso em finais de semana também. Então, é um órgão muito importante que atua diretamente, funciona 24 horas praticamente, funciona no horário de expediente normal, e fora desse período fica sobre aviso os conselheiros para receberem demandas, né, de situação de violência contra criança e adolescente no nosso município. Como é que esse conselho, a escolha, quer dizer, você pode se inscrever até o dia 30 de abril. Essa votação vai ocorrer quando? 1º de outubro. 1º de outubro acontece a votação e eles começam a trabalhar, né, a atuar a partir de quando? A posse é a partir de 10 de janeiro de 2024, porque o processo é um processo relativamente longo. Como é um conselho que vai atuar diretamente na defesa dos direitos, as pessoas têm que ter um mínimo de conhecimento, de habilidade, né, para trabalhar com essa causa. É uma causa muito importante. Então, tem esse processo de inscrição até 30 de abril. Quando terminar, a gente vai analisar se a documentação está toda ok, né? Esse processo, todo o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui faz, o CMDCA. Então, a gente analisa a documentação. Quem tiver com a documentação toda ok, vai se submeter a uma avaliação psicológica. Depois dessa avaliação psicológica, aqueles que forem habilitados vai para uma prova objetiva, né, de perguntas objetivas sobre o estatuto, sobre algumas legislações que têm a ver com o direito da criança e do adolescente, e uma redação. Passado essa fase, é praticamente a última fase desse processo, né, de avaliações, e aí vai para a votação, que vai acontecer no dia 1º de outubro em todas as escolas. A gente está trabalhando para que, normalmente, a votação ela acontece nas escolas com urnas eletrônicas, né, um processo que a gente tem parceria com o TRE,
Desde a eleição passada, a gente tem parceria nacional com o TRE, então a gente também tem a expectativa de que esse ano o processo seja também com votação eletrônica. Então esse ano o processo muito provavelmente vai utilizar a urna eletrônica, como assim, escolha para prefeito? Exatamente. Né? E aí, a população no geral pode participar dessa votação? Como é que é isso? A população deve participar. Porque é muito, como eu falei, é um órgão muito importante. Então, as pessoas têm que, quando tiver a relação dos candidatos, né, a gente vai divulgar bastante. Quero voltar aqui para divulgar outra fase do processo, né, e falar mais quando estiver perto também da votação, porque na eleição passada a gente teve cerca de 18 mil eleitores indo às urnas, né, para escolher o que era só um conselho tutelar. Agora a gente tem uma meta do CMDCA que, no mínimo, esse número dobre. Nossa meta é o mínimo. Então, nosso sonho seria que realmente a gente tivesse 50 mil eleitores, porque não é um voto obrigatório, é facultativo. Mas a gente está fazendo um trabalho para estimular que as pessoas possam entender a importância desse órgão, né, para o município como um todo, para as crianças e para os adolescentes, e irem votar no dia 1º de outubro. A gente fala um pouquinho sobre essa questão da atuação desses conselheiros, mas explica mais a fundo o que eles fazem, qual é a participação deles no âmbito mesmo de proteção a essas crianças e esses adolescentes. Para falar dessa atuação, tenho que rapidamente falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei maior, né, no nosso país, em relação ao direito da criança e do adolescente. O Estatuto, ele traz para a gente, a partir de 1990, que tudo para proteger a criança, a gente tem que atuar em 3 eixos. O eixo da promoção dos direitos, que estão as políticas de saúde, educação, assistência social, tudo que é política básica de proteção social básica, de promoção dos direitos. Tem o eixo do controle social, que atuam os conselhos, nós, o CMDCA está nesse eixo, e todos os conselhos que tem no município. Conselho de educação, de saúde, assistência, criança e adolescente, idoso, mulher, todos os conselhos estão, assim também como fóruns, organizações comunitárias que atuam no controle social, que é para controlar a boa política pública, né? Sim. É uma prerrogativa da Constituição Federal. E o último eixo, que é o eixo de defesa dos direitos, que é o Conselho Tutelar, está nesse eixo. Por quê? Quando há uma violação de direito, né, muitas vezes, por exemplo, a mãe ou o pai, a família foi buscar uma matrícula na escola, não tem a vaga, uma situação de violência ou de violação de direito, o Conselho Tutelar é o órgão que atua para intervir nessa situação e para garantir esse direito que faltou. Tanto por ocasião, muitas vezes, é violência ou violação. Violência, infelizmente, a gente vive numa sociedade que convive com a violência, então é muito comum casos de crianças que são abusadas, que são exploradas, violentadas, né? E aí esses casos, eles precisam ser denunciados para o Conselho Tutelar. É a porta de entrada para receber essas denúncias e encaminhar para onde precisa ser encaminhado para aquele direito ser restaurado. Atua nesse órgão da defesa, junto com o Conselho Tutelar, o Poder Judiciário também, as delegacias, entendeu? Só que são papéis diferentes. O Conselho, ele recebe a informação e encaminha e acompanha aquele encaminhamento, para aquela criança ser bem atendida. Entendi. Então, ele trabalha muito ligado com essa questão judiciária, por exemplo, com a polícia. Não é ligado, mas ele meio que encaminha para essas questões judiciais também? Isso, ele é o grande articulador e eu acho que a palavra é essa mesmo, ele é o grande articulador e o defensor. Pronto, ele é o grande defensor, porque ele encaminha, ele não executa a ação. Por exemplo, uma questão muito fácil para a gente entender é a questão da guarda. É muito comum conflitos entre pai e mãe, e aí tem uma criança que... Aí é muito comum procurar o Conselho Tutelar, e é correto procurar para o Conselho Tutelar orientar para onde é que aquela família vai, mediar alguma situação de conflito que está causando uma violência, né, para aquela criança, mas ele não decide sobre a guarda, ele não é jurisdicional, ele é um conselho que é autônomo nas ações dele, é vinculado à Secretaria de Assistência Social administrativamente, mas ele tem autonomia das decisões e das ações, né? Mas ele não julga, ele encaminha para o judiciário quando é preciso, ele encaminha para a defensoria, para a promotoria e para a delegacia também. Então, e ele também não é um órgão, ele não é polícia. É muito comum, às vezes tem situações, o pessoal liga para o Conselho Tutelar, porque também a gente tem um histórico de violência, então, assim, as pessoas fazem até medo, eu vou
às vezes amedrontam criança com o conselho tutelar, o que é extremamente errado. Isso faz parte de uma cultura. Vou chamar o conselho tutelar para você, exatamente, né? Basicamente isso. E aí não é para chamar, não. Quando tem uma situação assim, é para o pai e a mãe saber resolver. Né? Exatamente. Então, não é para ser usado como órgão de ameaçar as crianças, não. Pelo contrário, ele é para defender. É muito comum, porque a gente tem um histórico também, por exemplo, antes a gente tinha o SOS Criança. Então, que era muito mais... E antes do Estatuto, a gente tinha... A lei que tinha no Brasil era o Código de Menores, que o Código de Menores, aí sim, era para criança em situação irregular. Então, tem esse resquício dessa história, dessa herança no Brasil, né, de violência, mas o Conselho Tutelar é um órgão de defesa, é um órgão para ser próximo da comunidade, é tanto que quem vota são as pessoas escolhem esses conselheiros, pessoas para poder cuidar das crianças. Pronto, é essa pergunta que eu ia chegar. Essa escolha desse conselheiro, como é que vocês fazem para que as pessoas conheçam essas pessoas que estão em busca de ser um conselheiro tutelar? Conhecer a história, conhecer... Por exemplo, quando a gente tem um candidato a prefeito, a gente sabe quais são as metas dele, o que ele vem fazer para a população. E nessa questão do conselheiro, como é que vocês fazem isso para que as pessoas possam escolher em quem votar? Pronto. Depois que houver a lista dos inscritos, né, das pessoas que se inscreverem que estão dentro dos critérios, o Conselho vai divulgar isso, né? Normalmente, a pessoa tem um prazo. Os candidatos habilitados, eles também vão fazer campanha. Eles vão para as escolas, para os locais públicos e vão fazer também suas campanhas. O edital prevê isso, que ele vai ter um prazo que vai ser de agosto, se eu não me engano, é agosto e setembro, exatamente. Eu acho que é 28 de agosto até o final de setembro. No edital tem um prazo bem direitinho, mas entre agosto e setembro é o prazo da campanha. Entendi. Onde os conselheiros vão. Aí as pessoas fazem. Hoje a gente está com rede social muito forte, né? Mas também tem as regras do que pode e o que não pode estar na rede social. Então, os próprios candidatos fazem suas campanhas, vão buscar votos. Esse ano a gente vai ter 2 conselhos, então serão 10 pessoas eleitas, né? E os demais vão ficar na suplência. Porque a gente sempre, como são 4 anos, às vezes acontece, a pessoa renuncia ou vai para um outro trabalho e acontece de a gente precisar de suplentes. Então, os candidatos, eles fazem sua própria campanha, vão buscar votos fiscalizados também. Esse processo todo também é fiscalizado pelo Ministério Público. O CMDCA organiza, coordena, executa e o Ministério Público acompanha e fiscaliza todo o processo. E também, esse ano, o CMDCA está pretendendo fazer um debate. O ano passado, na última eleição, a gente tinha 8 candidatos. E a gente fez um debate. Em 2019. E aí a gente fez um debate na Câmara Municipal. Então, a gente está aguardando quantos candidatos serão realmente para a gente ver o que é possível fazer nesse sentido também de, institucionalmente, fazer um momento de debate, trazê-los para algum local público para que haja um debate mesmo, um diálogo, né? Para que aí a gente fez uns 2 debates na eleição passada. Um na Câmara, que foi muito interessante, as pessoas podiam fazer perguntas, respostas. A gente fez umas regras do debate, foi bem legal. E outro numa escola lá na Pajuçara. Então, a gente está aguardando o número de candidatos para ver como é que o Conselho vai conseguir também fazer esse trabalho de divulgação de quem são os candidatos, de uma forma mais intensa, né? E também os próprios candidatos fazem suas campanhas eleitorais. Entendi. E aí, essas pessoas, elas ficam nesse cargo que você falou, de promover esse cuidado com a população. Então, assim, o Conselho, ele também está aberto para, por exemplo, eu não sei o que está acontecendo na minha situação, mas eu vejo um conflito familiar, eu sou um adolescente que vejo muito conflito familiar. Eu posso chegar até esse Conselho para saber o que eu posso fazer para me resguardar, ou resguardar um familiar, ou resguardar minha mãe, que sofre com uma violência doméstica? Tem muito disso, Glauciane? Sim, tem muito disso também. O Conselho é o órgão para isso mesmo, para que esse adolescente possa procurar para receber orientação, encaminhamento para a rede de proteção. O Conselho, ele atua muito articulado com a rede de proteção. Não adianta ter só o Conselho Tutelar se
a saúde não está funcionando bem, a educação, a assistência social. Então, ele também encaminha para toda essa rede de apoio e proteção, né? Então, e numa situação como essa, tanto a família como o adolescente, ele deve procurar o Conselho Tutelar para receber orientação. É muito comum também o trabalho do Conselho junto com as escolas, com os CRAs. Então, há palestras, há esse movimento. A gente agora mesmo está no pleno processo de implementação da lei da escuta especializada, que é capacitar os profissionais para saibam escutar as crianças e os adolescentes e saibam para onde encaminhar. Então, o Conselho ele é esse grande elo entre a comunidade. Se você pegar o Estatuto, lá diz assim, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade para zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, é esse o papel do Conselho Tutelar, zelar pelos direitos. Dentro do zelar está o cuidar, o orientar, né? Toda essa questão. Tem mais alguma coisa importante que a gente possa elencar nesse momento, Glauciane? Porque é um momento decisivo, né? É um momento crucial para o município, porque sai aí de uma escolha de 5 pessoas para ter 2 conselhos. Qual a importância? Acredito que a gente precisa falar também um pouco da importância desse momento, dessa construção desses 2 conselhos, que é uma coisa que vocês já vinham lutando há algum tempo, porque a população aumentou e se via a necessidade até juridicamente de ter esses 2 conselhos, né? Exatamente. A gente tem, na verdade, desde a última eleição, a gente já queria que tivesse ido para 2 conselhos, porque já tinha essa perspectiva. Tem uma resolução do CONANDA, que é o órgão nacional do direito da criança e adolescente, que orientava, recomendava que a cada 100 mil habitantes, cada município tivesse um conselho a cada 100 mil. Como a gente já estava passando de 200 mil, então já tinha essa perspectiva. Só que precisa da dimensão orçamentária, né? Toda uma questão de organização. Então, a gente começou a organizar, na verdade, o processo para ter 2 conselhos desde 2019, porque teve que fazer toda a revisão legal, ver a questão orçamentária, a gente conseguiu fazer isso agora, esse ano. Isso também é muito importante, porque nós estamos na perspectiva do selo Unicef, a estratégia do selo Unicef, que orienta os municípios também a ampliarem os direitos de criança e adolescente e praticamente a gente está dobrando o número de conselho tutelar. A gente tem vai para 2, né? Então, a gente está também atendendo uma prerrogativa dentro da estratégia do selo Unicef, que nós estamos concorrendo ao selo Unicef, né? E uma coisa que é importante, Jordana, é falar da atuação. Assim, o conselho que já existe, ele vai atuar na área do Maracanaú mais central, o Gereissati 1, 2, uma parte do Timbó e uma parte da ADL 5. Né? E o outro conselho vai mais para a área da Pajuçara, que é uma área muito grande também, então vai Pajuçara, Jardim Bandeirantes. No edital também tem um anexo onde mostra qual é a localização, a divisão geográfica dos conselhos. Agora, é importante também dizer que a eleição ela é universal. Os 10 primeiros candidatos vão escolher qual conselho vai ficar a partir de enquanto tem as vagas, né? Então, os 10 primeiros serão lotados nos 2 conselhos e os outros ficarão como suplentes, tá certo? Mas vão atuar cada um no Conselho 1 e o Conselho 2. E eles escolhem qual conselho, por exemplo, os 5 primeiros vão ter o direito de escolha. A escolha vai ser por ordem decrescente, que chama, né? Do maior para o menor. Né? Então, por exemplo, o primeiro lugar, ele vai dizer, não, eu gostaria de ir para o Conselho 1. Eu gostaria de ir para o Conselho 1. Então, aí, se os 5 primeiros todos quiserem ir para o Conselho 1, os outros 5 vão ficar no 2. Mas pode acontecer da pessoa que tirou o segundo lugar em votos, não, eu prefiro ir para o 2 porque eu moro na Pajuçara, por exemplo. Aí a gente vai fazendo essa lotação a partir das escolhas por ordem decrescente de votação. Entendi. Esse momento é importante também para essa divisão e essa parceria nessa questão do selo Unicef, né? Como é que está essa articulação para esse selo? Porque é um selo importante, o município já tem, mas reforça essa questão da parceria, né, entre o município e a questão dos direitos da criança e do adolescente, né, Glauciane? Exatamente. É também uma grande oportunidade aqui para falar um pouquinho sobre essa questão do selo Unicef, que é
O selo é uma estratégia, é um reconhecimento internacional, né, do Unicef, sim, sim. reconhecendo o esforço do município. Muitas vezes a gente não está 100% numa área, mas a gente comprova que tem, por exemplo, nessa situação do Conselho Tutelar, a gente tem feito um esforço muito grande para o Conselho funcionar bem. Hoje ele está funcionando numa sede própria, né, já foi num local alugado, o outro a gente talvez vá ter que alugar porque não tem ainda um espaço próprio, mas assim, a gente está buscando essas melhorias. E é isso que o selo Unicef orienta e exige dos municípios, que a gente tem um projeto, um planejamento para que sempre vá avançando na defesa e na garantia dos direitos. Então, e aí em que direitos? Na saúde, na educação, nas creches. Então, a gente tem aumentado o número de creches, né, tem aumentado essa questão, o cuidado com o parto no hospital, a gente tem um parto humanizado, a gente tem o Hospital da Mulher. Então, o selo Unicef, ele acaba congregando todas as ações em torno da criança e do adolescente. Aí o município demonstra que está fazendo esse esforço para ser reconhecido. E a eleição do Conselho Tutelar bem organizada, bem feita e com 2 conselhos é um ponto muito importante para a gente reforçar, né, demonstrar essa nossa responsabilidade com a criança e adolescente. E para fechar, eu queria convidar também para um momento importante que a gente vai ter, que é a Semana do Bebê, que é um momento que também faz parte do selo Unicef, que é um olhar para a primeira infância. Então, são várias ações voltadas à criança pequena. Então, a gente também conclama a comunidade, as creches contratadas, os CRAs, postos de saúde vão participar, vão ter muitas atividades e a população fica atenta para participar. Vai ser em agosto, do dia 18 a 25 de agosto, a gente vai ter a Semana do Bebê. Esse ano vai estar em plena campanha do Conselho Tutelar, inclusive, né? Efervescência, então a gente vai estar divulgando bastante, vai ser um momento também de divulgar no período da Semana do Bebê. Quais são as expectativas, para a gente fechar aqui, quais são as expectativas, Lauciane, que vocês enxergam, por exemplo, de evolução até 2024? De evolução na prática mesmo, de atividades, como é que vocês pretendem? Porque aí no começo do ano iniciar a questão do trabalho mesmo desses 10 conselheiros, mas o que vocês pretendem para esse ano ainda, que tem a Semana do Bebê, que tem várias ações, e para 2024? Olha, a gente já tem elencado, né, assim, várias conquistas de um tempo para cá, vamos dizer, né, Maracanaú. A gente pode registrar, inclusive, várias leis que foram aprovadas, que foram votadas por ocasião, pelo trabalho desse movimento do selo Unicef. A lei do exame do pezinho, do exame da orelhinha, várias leis que foram votadas na Câmara, nesse movimento de ampliar o direito da criança e adolescente. A própria questão do parto humanizado, né, no Hospital de Maracanaú, a gente tem uma banheira, tem um parto feito na banheira, que isso foi no processo do Conselho do selo Unicef, inclusive. A gente tem ampliação do número de creches, algo concreto. A gente fez agora recente, a gente teve na educação a seleção das creches contratadas. Então, a gente mais do que dobrou o número de vagas em creches, tanto em parcial, tem uma demanda muito grande para a creche integral, mas tem uma programação da Secretaria de Educação para ampliar esse número de creches, né? Na assistência social, a gente tem o programa Mais Infância e o programa Criança Feliz, que atua diretamente realizando visitas domiciliares, e que as famílias que fazem parte desse programa também recebem um complemento do benefício do Bolsa Família. Então, a gente tem uma série de ações que muitas vezes são ações que não estão na mídia, mas que estão acontecendo, estão nos bastidores acontecendo no dia a dia. E isso é o que resulta, a gente tem vários alunos medalhistas, a gente tem uma série, né, de avanços, a gente praticamente zerou a evasão escolar. Maracanaú, a gente tem agora um programa com agente escolar, para a gente buscar a criança que está faltando à escola. Aí é toda uma rede. Criança faltou à escola, alguma situação é doença? Se for doença, como é que está sendo o acompanhamento na saúde? É evasão escolar muito para o trabalho infantil. A gente tem um trabalho também articulado da educação com a assistência social e na questão do trabalho infantil, que é o AEPET e o PETECA. Então, a gente tem uma série de ações que no dia a dia funcionam, acontecem, e se não acontecesse, a gente tinha uma situação muito mais complexa de violência e violação de direito. Então, e o objetivo é esse, que as políticas sociais atuem, né, tenham a sua garantia de funcionamento, e aquelas situações que fogem aí do escopo da política possam ser direcionadas ao Conselho Tutelar para poder entrar como processo de encaminhamento. Então, a gente tem tem feito muito e muito a fazer. Pela frente também, né?
Glauciane, pois queria nesse momento que você fizesse um convite à população de Maracanaú a participar desse momento tão importante para o município, para os maracanauenses, em relação à participação do Conselho Tutelar a esse momento aí crucial. Pronto, então, realmente queria convocar, né, a população, quem se sente convidado, se sente chamado de participar do processo como candidato, que entre no site da Prefeitura, acesse o site, né? A gente também está divulgando pelos WhatsApp, nas redes sociais aí, para que a pessoa possa acessar o edital, se inscrever. Nós estamos no meio do processo de inscrição, né? Começou dia 1º, né? Hoje é dia 11, né? Então, a gente tem ainda 20 aí dias, um tempo aí para as pessoas se inscreverem. É online, a prova vai ser num domingo, para que as pessoas que já trabalham, né, tenham também ampliar a participação. Então, a gente convoca que quem sentiu o chamado, porque também é uma missão, é vocação de estar atuando na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Inclusive, a minha experiência, eu comecei como conselheira tutelar no município, eu participei da primeira eleição que teve em Maracanaú, que foi em 2000, e depois que a gente entra na política da criança e do adolescente, é tão cativante, é tão envolvente que é difícil sair. Então, a exemplo do que eu fiz, que eu nem sabia direito o que era o Conselho Tutelar, mas fui ler, fui me informar, me candidatei, fui eleita e estou aqui hoje fazendo o processo de escolha do Conselho Tutelar acontecer. Então, eu convido, que é uma boa experiência para quem realmente tem intenção de fazer a diferença na vida de criança e adolescente. E convidar a população para votar, né? Então, que pedir aqui os meninos da comunicação, vocês, o apoio nisso também, para estar sempre veiculando as informações, lembrando a população, né, para a gente poder ter um número muito bom de eleitores. Dia 1º de outubro, a eleição vai acontecer nas escolas, provavelmente com urna eletrônica, tudo direitinho. E no mesmo dia a gente já sabe o resultado, né? Acontece a eleição, sai o resultado, a gente tem uma sessão de apuração e dia 10 de janeiro, a gente vai ter 2 conselhos tutelares funcionando no nosso município, com a vontade, né, do nosso prefeito também registrar aqui o empenho do prefeito, né, quando a gente levou a proposta, foi feita toda a questão do investimento, do levantamento, com o apoio do Ministério Público, registrar também o papel do doutor Nestor, nosso promotor da infância e juventude nessa área, ele fez todo um trabalho também de articulação e a gente conseguiu esses 2 conselhos, mudamos a lei e estamos em pleno processo, e aí queremos contar com a população para isso. Fique sabendo na TV, volta daqui a pouquinho. Glauciane, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês e que seja um ótimo momento para o município de Maracanaú, para as nossas crianças e nossos adolescentes. Fique sabendo, volta daqui a pouquinho.